Olá, boa tarde. A gente está entrando um pouquinho antes aqui na nossa live, para o nosso estudo de hoje. Vem estudar comigo, para dar um tempo de você sentar na sua poltrona, na sua mesa, pegar o seu caderno, pegar sua Bíblia, pegar sua caneta, para anotar, porque nós temos assuntos importantes hoje, né, para a gente tratar. Então, daqui 4 minutos nós vamos começar oficialmente, mas a gente está entrando um pouquinho antes para dar tempo de você se situar aí e entrar nas redes sociais e a gente poder então aprender um pouco mais do Senhor. Amém? Então aguarda só um pouco, tá bom? Daqui a pouco os transeuntes começam a passar aqui. Vai lá. Justo na hora. Vê aí no seu Facebook se está online lá já. É só ir e voltar. E ver, inclusive, as pessoas já estão entrando, que aqui não aparece muito não. Não, pai. Aqui não. É só se eu virar ele em pé. Já tá aqui. Deixa eu ver. Não, mas vamos ver as pessoas entrarem. E a salada ali? Eu já foi que ele não dormiu. Dormir, né? Aí ele, onde é que tá, aliás? Só tem você ali por enquanto. Eu já vou, já. Porque eu não quero voltar aqui no meio do negócio. Eu já vou. Tudo, mãe, pra eu não ter que ir no meio do negócio desse. Duas pessoas. Mais um pouquinho. Às 3 horas em ponto, então a gente começa a nossa live de hoje, o nosso estudo. E certamente você vai ser muito edificado. Tá aí a Bíblia. Pronto. Ali vai dar Falta 12 minutos. 2. Certo. Faltam 2 minutos. 2 minutos. Já tô vendo a Márcia ali, ó. Márcia Alves. Paz do Senhor. Deus abençoe você, viu, Márcia? Se puder, convida mais pessoas aí para estudar com a gente. Já deu? 1 minuto. 1 minuto. Você entrou aí de novo? Não. Ah, não. Então é outro.
30 segundos. Já deu. Já deu. Olá, boa tarde. É com imenso prazer que nós começamos o nosso Venha Estudar Comigo. É muita alegria ter você com a gente. O interesse é de todos aprender e a gente tem a oportunidade de aprender segundo a palavra de Deus. Eu quero fazer aqui apenas uma recapitulação daquilo que nós já estudamos no dia anterior, na quarta-feira passada. Nós falamos sobre a Bíblia, depois falamos sobre outros nomes da Bíblia, falamos sobre a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e seus assuntos como bibliográfico, histórico e epístolas. Falamos sobre o tema central da Bíblia, como fala da preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação, que é do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar sobre fatos e particularidades da Bíblia. Tem um comentário que eu quero fazer aqui, antes de começar, é que algumas pessoas perguntaram sobre quando foi que foi instituído, ou se reuniu, incorporou os livros da Bíblia, se tornou um único livro. Mas neste tópico que nós vamos estudar agora, ele fala aqui sobre esse tempo, esse período. Então vamos lá. No início, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita em 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi realizada em 2 vezes. O Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabi Natan. O Novo Testamento, em 1551, por Robert Steves. Então, se você acha importante anotar isso, anota, né? Isso é importante até mesmo para quem alguém perguntar para você, você possa então responder. Isso foi impresso em Paris, né? O Novo Testamento em 1551. A primeira Bíblia a ser publicada, inteiramente dividida em capítulos, versículos, foi a Bíblia de Genebra em 1560. Então, anote, porque isso é muito importante para o seu estudo. É de suma importância que o aluno compreenda que essas divisões não faziam parte dos textos originais, ou seja, não foram inspirados. Você conseguiu entender? Sim. Mas será que você entendeu isso? É importante que o aluno compreenda que essas divisões não faziam parte dos textos originais. Não foram inspirados. A Bíblia contém 1189 capítulos e 31.173 versículos, estando assim distribuídos. O Antigo Testamento possui 929 capítulos e dos 23.214 versículos. E o Novo Testamento, 260 capítulos e 7.959 versículos. Posso falar sobre essa parte aí que você perguntou de Sim, inspirar? com certeza. O conteúdo da Bíblia foi inspirado, mas a divisão dela não. Foi o homem que fez para se tornar mais fácil, né? Só isso, né? Tá vendo aí? Porque fala, não foi inspirado. Não foi Deus que falou, divide em capítulos, em versículos. Não, isso aí foi do homem, mas foi muito bom, né? Sim, com certeza. Não tira, porque ela não tinha divisão, não tira a inspiração das Escrituras. Mas o homem procurou organizar isso em capítulos, versículos e livros, né? E livros.
E é hoje que a gente encontra essa ordem que nós temos na nossa Bíblia de hoje. Quem deu aqui essa explanação foi a minha esposa, que está aqui ao meu lado. O número de palavras e letras depende do idioma e da versão. O maior capítulo, isso é importante porque muita gente pergunta para você. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E o menor, o Salmo 117. Anotou aí? Essas pegadinhas que o pessoal faz, então você já está sabendo aí, olha. O maior versículo, agora anota aí sobre o maior versículo. Encontra-se em Esther 8:9. Vamos ler? Maior versículo. Esther 8:9. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Então, esse é o maior versículo da Bíblia. Okay. E o menor versículo da Bíblia é Êxodo capítulo 20, versículo 13. Então, vamos ver também? Sim, vamos ver, porque é importante, né? Êxodo Você saber a que se refere. 13. 20, capítulo 13. Não matarás. Veja só, hein? Menor versículo. Não matarás. Isso nas versões portuguesas, com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor versículo é Lucas 20:30. Jesus chorou, né? Jesus chorou. Quer ver também ou não? É importante, né? A gente sempre confrontar com a palavra de Deus, né? Mesmo que seja um estudo muito bom, né? A gente não pode deixar de conferir com a palavra do Senhor. Lucas o quê? 20:30. O segundo. Só isso. Ah, então não é nem Jesus chorou. Nem Jesus chorou. O segundo. Eu achava que era Jesus chorou, porque... Não, mas aí que tá. O Jesus chorou está no capítulo 11, né? Não no capítulo 20. Nos livros de Esther e Cantares de Salomão, não consta o nome de Deus. Porém, a presença de Deus é evidenciada nos fatos que se desenrolam, principalmente em Esther. Você não vê no livro de Esther, nem no livro de Cantares de Salomão, a menção, eles mencionarem o nome de Deus, ou o Senhor, ou Deus, ou Yahvé, né? Não mencionam, né? Mas a gente vê que Deus está presente no desenrolar da leitura. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos e 177 menções do diabo em vários nomes. É chato querer saber as menções dos nomes do diabo, mas ainda vamos, é estudo, então a gente vai ter que saber. O nome de Jesus consta do primeiro e do último versículo do Novo Testamento. As traduções da Bíblia toda, ou em parte até 1984, atingiram 1.796 idiomas. Restam ainda cerca de 1.000 línguas a serem traduzidas. Já pensou? Muita língua ainda. Meu Deus. E nós estamos no ano 2020, né? E ainda é uma luta muito grande para que se não conheçam a verdade das Escrituras. Então agora nós vamos ver
mais um tópico que é Jesus e seu conceito das Escrituras. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, sabem quem ele é, creem que ele operou muitos milagres, creem em sua ressurreição e ascensão, mas infelizmente não creem na Bíblia. Já pensou? Quer dizer, o mundo praticamente sabe, porque vê, né, nas culturas, na cultura principalmente católica, né, a cruz, ele morto, e aí fala da ressurreição. Então acreditam, né? Eu não digo que creem, mas acreditam, porque crer é algo muito mais forte, vem incrementado com fé. E aí, mas não creem na Bíblia, ou não acreditam na Bíblia. Qual foi a posição de Jesus sobre a Bíblia? Ele leu as Escrituras em Lucas 4, 16 a 20. Vamos ver, né? É importante você estar sempre aí em sintonia com a sua Bíblia e anotar fatos que você considera importantes. E se você quiser fazer algumas perguntas, eu vou te orientar o seguinte: quando você fizer o comentário, você coloca antes do comentário pergunta, certo? Para a gente poder identificar que aquilo é uma pergunta e não apenas um comentário. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Amém. Deixa eu ler o 21. Lê. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que bom, isso reforça, inclusive, ele não coloca aqui o 21, mas isso é importante, né? Porque naquele dia se cumpriu aquilo que se falou a respeito dele. Mas aqui Jesus, ele leu a Escritura. Ele confirma a Escritura, né? Mas aí também nós vamos ver que ele ensinou as Escrituras. Em Lucas capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha só. Que lindo, né? Então, ele falou a respeito, fez menção dele nas Escrituras. Mas também ele chamou as Escrituras de palavra de Deus em Marcos 7,13. Marcos 7,13. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Então, onde está aí no versículo onde ele mencionou palavra de Deus, né? Então, vocês anulam a palavra de Deus. E por fim, o cumprimento, ou cumpriu as Escrituras. Lucas 24, 44. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha só, você prestou atenção numa coisa aqui? Você pode mencionar? Que estava escrito sobre ele em Moisés. Sobre ele em Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja só então. Já falava dele. Que a Escritura, desde o princípio até o final,
elas se convergem a Jesus. a Jesus. Porque toda ela vai falar do próprio Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, né? E da ira de Deus também, viu? Que a gente fala só amor, misericórdia, né, bondade, benignidade, que ele é muito paciente, mas também a Bíblia fala da ira de Deus. Precisamos tomar cuidado de não ser pegos de surpresa. Jesus está voltando e nós estamos estudando a Bíblia para nos preparar para a sua volta. Em uma das suas últimas referências, né, que ele fez aí, Lucas 24, 44, Jesus aprovou as escrituras do Antigo Testamento quanto ao Novo. Também afirmou que as escrituras são a verdade. João 17, 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você vê que, às vezes, nós oramos muito, em primeiro lugar, por nós mesmos. Mas Jesus não. Ele orava para os outros. Não orava para si. O único momento que ele orou, nem foi exatamente para si. Foi que ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Né? Mas todavia não faça a minha, mas sim a tua vontade. Isso é muito importante, a gente ver como Jesus, né? Como Jesus se doou por nós. Jesus viveu e procedeu de acordo com as Escrituras. Lucas 18, 31. Tem bastante versículo, né, para a gente ler e acompanhar isso, para confirmar o que está escrito nas Escrituras. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ou acerca dele, né? Declarou que o salmista Davi falou pelo Espírito Santo em Marcos 12, 35 e 36. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Glória a Deus. Né? Venceu o diabo no deserto com a palavra de Deus. Mateus 4, 9 e 10. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Glória a Deus. Ele diz: está escrito, né? Está Aleluia. escrito. Só Deus devemos adorar. Declarou aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, ou enviara, né? Para nós já enviou. Aqui ele estava falando enviará, que ainda não tinha chegado. Em meu nome, e vos ensinará todas as coisas. Esse aqui não vai nem precisar você ler. Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Isso está em João, na Evangelho de João, capítulo 14, 26, para você saber o endereço daquilo que eu falei agora há pouco, né? No Evangelho, o Senhor Jesus ainda disse que o Espírito Santo os guiará em toda a verdade. Portanto, no Novo Testamento temos a essência da revelação divina. Jesus, nos seus ensinos, citou pelo menos 15 livros do Antigo Testamento e ainda fez alusão a muitos outros, tanto no modo de falar quanto nas declarações específicas. Demonstrava com clareza o seu zelo pelas Escrituras do Antigo Testamento como sendo palavra de Deus. O mestre da Galileia reivindicara a autoridade divina não somente em favor das Escrituras do Antigo Testamento,
mas também em favor dos seus próprios ensinos. Tanto é que chegou a afirmar que os que ouvem as suas palavras e as praticam é sábio. E porque os seus ensinos provêm de Deus. Então agora nós vamos ler algumas referências aqui, duas pelo menos, disso que nós falamos agora. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? E João, o mesmo João, capítulo 14, versículo 10. Não deixe de anotar. Não deixe de anotar. É muito importante. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer aqui qual a importância que você acha desse estudo que nós estamos fazendo? Eu acho que é como firmar, né, as colunas, né, da nossa fé, porque há muitos questionamentos no mundo e o pessoal se vale muito da ignorância da gente. E se a gente mostrar que a gente crê na Bíblia e sabe muito bem o que ela é, quem ela é, de onde ela veio, né, a pessoa não vai ter o que falar. E eu sei que o Espírito há de nos lembrar, Amém. né, de tudo isso. E certamente ele vai lembrar daquilo que nós estudamos. Ninguém vai lembrar daquilo que não estudou. E também muita gente quer ficar com Jesus, né? Se simpatiza com Jesus, mas não quer saber da Bíblia toda. E aí mostra que Jesus confirmou a veracidade da Bíblia toda. Amém. Né? Não é só a parte dele, é tudo. Olha, é com muito prazer que a gente está aqui fazendo esse estudo. Aqueles que realmente querem conhecer, têm sede de conhecer, esta é uma grande oportunidade de conhecer a palavra. Às vezes você não tem tempo, e nem tampouco pelos horários que se acontece à noite, ou seminários, enfim, para estudar a teologia, ou aquilo que é uma base da teologia, e não tem a oportunidade de aprender. Nós estamos aqui estudando, eu e ela, mas colocamos um tema, um subtítulo: Nosso Vem Estudar Comigo. Então isso é importante. Eu estou estudando e eu convidei você para estudar comigo. Então não perca esta oportunidade, porque foi Deus quem nos orientou a esta oportunidade para nós e para todos vocês que estão nos assistindo. Se você perdeu o último capítulo, a última aula, a aula anterior, está lá o vídeo, nós compartilhamos o vídeo. Vamos compartilhar o vídeo dessa aqui também, para que você não perca uma só letra daquilo que está estudando. Se você realmente é perseverante e se mantém firme na busca do conhecimento de Deus, você vai acompanhar todos estes vídeos. Vamos falar agora no capítulo 2, vamos até a hora de terminar, até onde tiver a gente vai parar no tópico. Vamos falar no capítulo 2 agora a inspiração das Escrituras. Então anota aí, a inspiração das Escrituras. Coloca como título. A inspiração das Escrituras pode ser vista no texto clássico de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Glória a Deus. Tem outra parte que fala para redarguir, corrigir. Essa versão foi muito boa, né? Para instruir em justiça. A palavra grega é theopneustos. Theopneustos.
que é traduzida por divinamente inspirado. Divinamente inspirado. Significa que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então, ou seja, toda a Escritura foi... Aqui ele coloca uma coisa interessante. Ela foi inspirada e ele coloca assim também respirada por Deus. Veja só. Por quê? Quando Deus criou o homem, formou Adão, ele soprou o fôlego de vida em Adão. Ou seja, ele lançou a sua respiração, o sopro, sobre Adão, que nós denominamos como rema. Então ela foi também. Essa palavra grega não é usada em nenhuma outra parte da Bíblia. E nunca foi achada em nenhuma literatura grega escrita antes desse texto. É possível que essa palavra tenha sido criada pelo Espírito Santo para descrever a incomparável inspiração divina das Escrituras. Literalmente significa dada pelo Espírito de Deus. O que enfatiza que o produto final é assim: Deus falando diretamente à humanidade. Deus falando diretamente a mim, diretamente a você, a todos aqueles que já foram antes de nós e todos aqueles que ainda vão crer no nome do Senhor. Por inspiração das Escrituras, entendemos ser uma influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras. E foi justamente o Espírito Santo que converteu os escritos desses autores inspirados em um registro preciso da revelação, fazendo que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. Então, se você tiver alguma dúvida, já sabe. Coloca lá, pergunta. É importante distinguir revelação, inspiração e iluminação. Então vamos ver esses três tópicos. A revelação é o ato de Deus mediante o qual comunica diretamente a verdade antes desconhecida para a mente humana. Está percebendo aí? Verdade que não poderia ser conhecida de qualquer outra maneira. De outra maneira não tinha como ser conhecida. Agora, a inspiração, escreve aí. Né? Inspiração. A inspiração está ligada à comunicação da verdade. Nem todo o conteúdo da Bíblia foi diretamente revelado aos homens. A Bíblia contém registros históricos e muitas observações pessoais. Mas estamos seguros de que seus registros são verdadeiros. Então você percebe aí, às vezes não pode também exagerar, né? Nem tampouco fazer da Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas a gente não pode. Há um risco muito grande, tem pessoas que fazem da Bíblia, elas veneram e elas reverenciam mais a Bíblia do que a Deus. Né? Então, isso, ela por si só, sem a revelação do Espírito, sem a presença do Espírito, não pode fazer nada. Eu vou dar um exemplo para você. A maioria das pessoas, sejam crentes, sejam de outras religiões, e sejam católicos, pegam a Bíblia, abrem no Salmo, os católicos, Salmo 90, e os crentes no Salmo 91, e põem na cabeceira da cama. Como se fosse um espanta-leão, um espanta-demônio. Né? Espanta-leão. Um espanta-demônio. O espanta-morcego, o espanta-barata, enfim, como se fosse um espanta alguma coisa, algum amuleto, e não é.
a Bíblia, ela só exercida com poder quando nós nos achegamos humildemente diante do Senhor, desejando aprender, oramos a Deus, o Espírito Santo de Deus, que conhece o nosso íntimo, que vai até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir as intenções do coração, conhece a intenção do nosso coração. Então o Espírito Santo olha para nós e fala assim: esse quer aprender, e eu vou revelar para ele a palavra. Então a palavra de Deus, ela só vai ser poderosa mediante a nossa fé e a revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você acha isso também? Amém. Estou certo? Sim. Glória a Deus. Agora, o Espírito Santo dirigiu e influenciou os escritores a fim de que, por inspiração, não cometessem qualquer erro de verdade ou doutrina. A Bíblia registra as palavras e os atos de Deus, dos homens e do diabo. É de suma importância verificar cuidadosamente quem está falando. Então, meus irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa aprender pelo Espírito a discernir. Até mesmo quando alguém pega a Bíblia, porque é ela que nós estamos estudando, e distorce a sua interpretação. Precisamos ter o discernimento. Por isso que nós estamos estudando. Se estamos estudando, estamos guardando no depósito do nosso coração, da nossa mente, nosso subconsciente, tudo aquilo que estamos aprendendo. E quando chegar alguém e usar a Bíblia, e usar a sua própria interpretação da Bíblia, e tentar, de alguma forma, te ludibriar, você já vai estar pronto, né, para dizer, para refutar qualquer coisa que não seja, qualquer interpretação que seja fora da palavra de Deus. A Bíblia registra as palavras e os atos de Deus. Já li isso, né? Alguns, por conta disso, chegam a confundir a inspiração confundir inspiração com iluminação, né? Inspiração com iluminação, ou seja, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para que os homens possam escrever. E eles confundem com iluminação, ele foi iluminado. Essa linguagem existe muito por aí. Ela realmente traz a luz ao nosso conhecimento. Mas a inspiração e a revelação vem do Espírito Santo de Deus. A iluminação se refere à influência do Espírito Santo comum a todos os cristãos, que os ajuda a entender as coisas de Deus. Então, ou seja, é como eu falei, é como a luz que ilumina. Então traz, sabe, a luz, o conhecimento de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Já está bem claro isso, que as Escrituras só vai poder entender ou discernir se for espiritual. A gente, muito racional, procura entender a Bíblia de maneira racional. A gente nunca vai entender e nunca vai compreender se não for pelo Espírito Santo de Deus revelado no nosso espírito. O endereço disso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Você quer ler novamente para a gente poder estar aqui acompanhando com as Escrituras? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém. Você quer fazer algum comentário aí? A gente vê muito isso, né? As pessoas tentando entender a Bíblia racionalmente. Quer dizer, vai achar que é coisa de louco, né? Vai achar que é coisa de louco. Mas a Bíblia é realmente inspirada e revelada, né? Porque é a iluminação, né? Quando a revelação vem. Tem a visão dela, então, da verdade que está às vezes as pessoas desistem de ler a Bíblia porque quer entender naturalmente, como se fosse um livro de história. Um livro de bases históricas. Não é assim.
né, a Bíblia revelada. O apóstolo Pedro cita um exemplo interessante em que os profetas receberam inspiração para registrar grande verdade, mas não lhe foi outorgada iluminação para compreender o sentido exato do que profetizaram, da qual salvação inquiriu e tratou diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Para a gente poder entender que talvez pode ser que essa questão de iluminação ficou um pouco meio confusa, o Espírito Santo é aquele que vai trabalhando, né? E vai... É simples. Você entra num quarto fechado e escuro. Você não enxerga nada. Mas aí você acende a luz. O que acontece? Começa a ver tudo. Você começa a ver coisas que você não tinha visto no escuro. Mas isso não é inspiração. É iluminação. É iluminação. Então, se ficou um pouquinho confuso porque... anteriormente, eu estou dando um exemplo simples para você poder entender a diferença entre inspiração e iluminação. Quantas vezes a gente lê e aí fala, lê de novo depois, fala, nossa, como eu não tinha visto isso aqui ainda? Ainda porque não tinha sido iluminado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho para os quais os anjos desejavam bem atentar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Gente, vocês não imaginam o que a gente está estudando junto aqui. O que acontece com o nosso coração. A gente está falando das coisas de Deus, da revelação de Deus. E é claro que a gente se alegra em Deus. A gente sente o coração queimar. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. É até 14? Não, até o 12 só. 12. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Amém. Então, Amém. Aquela pregação naquele tempo ali, não era só para eles ali, era para nós, era para mim e para você. Amém. Olha, e para você, ela fez um comentário aqui sobre quando você pega a Bíblia e aí você lê e de repente você lê de novo e você, nossa, eu li aqui várias vezes e eu não tinha entendido, mas agora me veio claramente isso. Aqui está escrito assim, a iluminação, ela admite graduação. Ou seja, ela vai iluminando de maneira gradual. A inspiração não. Entendeu? É isso o exemplo que nós utilizamos aqui, está aqui, né? Que a iluminação admite a graduação e a inspiração não. As pessoas diferem muito em suas opiniões sobre a iluminação, possuindo algumas delas um grau de maior discernimento do que os outros. Mas no caso da inspiração, no sentido bíblico, o indivíduo é ou não inspirado, né? Ou seja, você pode até ter recebido ou ter pegado uma lâmpada mais clara e o outro ainda está na lâmpada 60, 40 e você já está na 150. Ou seja, tem mais luz. Então é assim, é para a gente usar de uma forma simples alguns exemplos, porque ninguém é melhor do que o outro.
A gente vai adquirindo esse crescimento, essa graduação, na medida que a gente vai estudando a Bíblia. Por isso que a Bíblia, ela não é enfadonha de ler. Porque hoje eu recebi uma iluminação. Amanhã a iluminação é maior. E assim vai crescendo. Toda vez que a gente lê, a gente começa a ver de uma forma diferente, assim, um pouco a mais. Glória né? a Deus. É. Então, por isso que ela não é enfadonha. A gente compra, cada Bíblia que sai, né? A gente vai lá e compra ou ganha. E a gente lê tudo de novo e a gente parece que nunca leu aquilo ali. Às vezes, né? Que a gente é revelado um pouquinho a mais. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Toda a escritura foi divinamente inspirada. Mas nem toda ela foi divinamente inspirada por Deus aos homens, para que os homens escrevessem. Mas nem toda ela foi dada por revelação. Um exemplo aqui que nós vamos dar. Moisés, por exemplo, ora escreveu inspirado, ora escreveu por revelação os primeiros capítulos de Gênesis. Por quê? Porque ele não estava lá. Ele não estava lá. É. E aí, então, isso foi por revelação. Por quê? Claro, ele não participou do princípio, mas ele escreveu sobre o princípio, que Deus o revelou. Revelou. Glória a Deus, Deus né? contou para ele. Temos exemplos de registros nas escrituras que foram dados por revelação. José interpretando os sonhos de Faraó. Gênesis capítulo 40, versículo 8. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. E 41, 15 agora. No mesmo Gênesis 41, 15. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. 16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Agora vai no versículo 38 e 39, do mesmo capítulo, 41, né? Uhum. 41, 15, 16, 38. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? E o 39 também? Sim. Disse-lhe, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. O 40? Não, amém. Só até aí. Você vê a importância disso? É que não só Deus revela a interpretação daquilo, como também o leva numa posição importante. Não para que ele se envaideça, mas a própria revelação de Deus nos leva a patamares mais altos. Aqui ele olha e vê que ninguém era mais capaz do que o próprio José para governar o Egito. Aquele homem que estava lá no calabouço. Imagine isso. Ele era um prisioneiro de Faraó. E Faraó olha nele e não encontra comparação nenhuma em todo o Egito da sabedoria e da presença de Deus na vida de José. E o Espírito ensinou ele a administrar, né? Glória a Deus. O Espírito Santo capacitou, ensinou, capacitou. E diz que José, na cadeia, né? Tudo que ele fazia prosperava. Tudo prosperava. Tudo. Até mesmo quando estava na casa de Potifar. Tudo. Daniel declarando ao rei Nabucodonosor o sono que o monarca havia esquecido. Sonho. É sonho, né? Aqui está sono. E em seguida, interpretando o sonho, em Deuteronômio 2... Não, Daniel, Deuteronômio. Daniel 2:2. É que está escrito DN aqui. Mas em Deuteronômio é DT, né?
Daniel 8. Não, Daniel 2, capítulo 2, versículo 2. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei... Continua? Agora no versículo... vai até o 7, Ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão, se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Agora no versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Glória a Deus. 28 a 30, que é do mesmo capítulo 2. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Até o 30? Até o 30 só. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria. Eu acho que é para quê, né? Porque eu tenho mais sabedoria que os outros. Mas, para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Então, Daniel fala que não é ele o grandão, mas é porque Deus quer que ele saiba o que vai acontecer, né? Amém. Os escritos do apóstolo Paulo em Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12. Não, Gálatas, né? Gênesis. Meu Deus, tô ficando ceguinho, viu, gente? É GL, é Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Um 12? 1, 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E você veja aquilo que nós falamos a respeito de José, que ele foi colocado numa posição que ele nem procurou isso, ele não fez por isso. Também Daniel, né? Por causa da revelação, ele se tornou um dos governantes, um dos governadores do... E o que moveu Daniel a querer, assim, que Deus revelasse para ele, foi o amor aos magos, porque o rei falou que ia matar todos eles. Para salvar os magos, né? Para salvar lá os feiticeiros, praticamente, né? E também não era só feiticeiro, né? Era os estudiosos, né? Daquela então, época. E Daniel falou, não, eu vou orar. Eu vou orar e Deus vai mostrar, é verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou, em outra versão está dizendo assim, falaria a ele e não confirmaria? Então ele também, diria a ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Está aqui, né? Números 23, 19.
Números. 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A Bíblia não mente porque ela é a palavra de Deus, mas traz registros de mentiras proferidas por alguém. Ou seja, ela é a palavra de Deus, mas ela mostra quando alguém mentiu, pagou o preço alto por causa da mentira. Né? O caso do próprio... Não, vamos falar alguém que foi importante, que é Abraão, né? Que mentiu com relação à esposa. Pagou um preço alto, né? E outros mais, né? Outros exemplos que nós temos, que acabou, por medo, acabou lançando mão da mentira para se livrar de algum risco de morte. No caso de Abraão, foi para que eles não o matassem, ele ficasse sem a mulher. Né? Então, ele disse que ela era irmã dele. Agora, o próprio filho dele também caiu nessa, né? O Isaac, né? Também. Mas não aconteceu o que aconteceu com Abraão. Nesses casos, não é a mentira do registro que foi inspirada, mas sim o registro da mentira. A Bíblia contém o registro das declarações de Satanás. Todavia, suas declarações não foram inspiradas por Deus, mas somente o registro delas. Jó, capítulo 1, versículo 7. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Amém. O que não foi revelado não pode ser conhecido, estudado ou explicado. Eu acho isso muito interessante, gente. Porque tem muitas pessoas que fazem teologia para dizer que, porque teologia, o nome, palavra teologia, é estudo sobre Deus, para depois dizer que conhece a respeito de Deus. A gente só pode conhecer a respeito de Deus se a Bíblia revelar. Não para a gente dizer assim, eu sou sumidade no conhecimento de Deus. Nós estamos aprendendo, estamos engatinhando. Estamos aprendendo juntos aqui. É Deus que está revelando essa palavra ao nosso, ao meu, ao seu coração. Então, ele não pode ser simplesmente conhecido, estudado ou explicado se o Espírito Santo de Deus não nos trouxer a sua presença para nos ensinar. Na realidade, é Ele que nos ensina. Eu não sou o mestre de vocês. Mas é o Espírito Santo que é o mestre que está me ensinando, a mim, minha esposa e você que está nos assistindo. Falsas teorias da inspiração da Bíblia. É mais um tópico, gente. Falsas teorias da inspiração da Bíblia. Anota aí. Quanto à inspiração da Bíblia, há várias teorias falsas que o estudante não deve ignorar. Algumas são muito antigas, outras têm surgido recentemente, e ainda outras hão de aparecer. Na sua maioria, a verdade vem com o erro, e muitos têm se deixado enganar. Apresentaremos algumas das falsas teorias sobre a inspiração da Bíblia, e, por fim, a teoria aceita pelos cristãos genuínos. Então vamos ver. Primeiro, anote aí. Teoria da inspiração natural humana. Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados por força intelectual, né, especial. Ou seja, ele diz, não é só o raciocínio, ele diz, são igual diz que é os gênios, né? Né? Que eles foram iluminados, que eles têm uma mente, um intelecto iluminado. Como, por exemplo, Sócrates, né? Grandes filósofos, né? Platão, Milton e inúmeros outros. Os escritores da Bíblia afirmam que era o Senhor Deus quem falava por intermédio deles. Vamos ver duas referências. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2.
23:2. Isso. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve na minha língua. Okay. E Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Amém. Então o Espírito Santo falou. Falou. Né? Espírito Santo falou. Teoria da inspiração divina comum. Essa teoria ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma inspiração que hoje nos vem quando oramos, pregamos, cantamos e ensinamos. Olha só. Teoria da inspiração divina comum, que é a teoria que ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma. E não é. Não. E não é. E para encerrar hoje, a teoria da inspiração parcial. Essa teoria ensina que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém, quantas vezes eu ouvi isso? A palavra de Deus. O perigo desse ponto de vista é colocar nas mãos do homem finito, frágil, falível, o poder de determinar o que, quando Deus está falando, desse modo outorga-se ao homem o poder sobre a verdade infinita, ao invés de sujeitar-se a ela. Perigoso, né? Muito perigoso. Então, você que nos assistiu, que estudou conosco hoje, guarde bem tudo isso. Se você puder, compartilhe com seus irmãos. Eu quero dizer para vocês que, ao longo dos dias, vocês vão ser assediados por uma série de coisas. Uma série de compromissos, uma série de contratempos. Vocês vão ser assediados pela preguiça, até mesmo pelo desânimo. Enfim, Satanás vai trabalhar para que você não conheça a verdade da palavra de Deus. Mas fique firme, meu irmão. Lute contra isso. Isso depende de você. É você quem luta. É você quem resiste. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós somos gratos a Deus por esse tempo tão maravilhoso que Deus nos permitiu de estarmos aqui juntos nesta tarde. Incentive a outros a aprenderem, e também aqueles que não assistiram à primeira aula e à aula de hoje, eles vejam nos vídeos que nós também vamos compartilhar para que todos tenham acesso ao conhecimento da palavra do Senhor. Da mesma forma, estimule os seus irmãos a aprender de Deus. Fala Que o Deus, próximo dia. O próximo dia, isso é mesmo, é verdade. Então, na próxima segunda-feira, estaremos juntos aqui, no nosso Estudando Comigo. Que Deus abençoe, te dê uma boa tarde e uma boa noite. E um bom fim de semana. Eu também desejo que estejam todos debaixo da graça do Senhor nesse final de semana. Amém, amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Estou sentindo alegria.